preciso de pelo menos 30 incendiários. Estamos incendiário aqui, voluntários que estão lá no fundo, galera da house. Glória a Deus. Se tiver alguém no lounge, já passa lá avisando, irmão, vamos lá para dentro que o fogo está lá dentro. Aqui fora é só passagem. Hoje está acontecendo algo incrível. Todas as Lagoinhas em todos os lugares do mundo estão participando de uma ação global. Já somos quase 700 igrejas espalhadas pelas nações. 700 igrejas. Se você for no Japão, tem igreja sua lá. Se você for no Panamá, também. E algumas nações que ainda não foram, quem sabe Deus vai preparar você nos próximos dias e te enviar. Eu quero enviar o Gui para o Quênia. Eu tenho sonhado em enviar o Mateus, talvez para algum lugar lá no Azerbaijão. Seria incrível, Lagoinha, Azerbaijão. Jesus. Tem lugares aqui que estão conectados que não tem Lagoinha. Já vai botando no chat aí, ó, Lagoinha Líbano, vamos embora, Lagoinha Bulgária, Eslovênia, come on. Então hoje todos juntos, em vários lugares do mundo, estamos pregando sobre uma mesma base, que é a essência da igreja. Hoje eu quero falar sobre a essência da igreja. Porque muitas vezes a gente está na igreja, mas por não entender a essência do que é ser igreja, estamos numa organização, mas ainda não nos tornamos parte de um organismo. É possível você estar numa organização, fazer parte de uma instituição, mas ainda não fazer parte do corpo. Para fazer parte do corpo não significa que você está debaixo de toda uma lei e regras de usos e costumes estabelecidas por algum homem que fundou alguma denominação em algum momento da história. Não, vai muito além disso. Você, a partir do momento que entregou a tua vida para Jesus, foi enxertado no corpo vivo. Ele é a cabeça e nós somos os membros, e ajustados fazemos parte da multiforme graça de Deus, andando pelas ruas da cidade. Você está comigo? Diga amém. E eu quero utilizar um texto base hoje, Mateus 28, 18. Eu queria, por favor, que você não se distraísse. Talvez alguns vão dizer, pastor, eu trouxe um amigo e eu queria tanto uma mensagem evangelística. Eu estou falando sobre a essência da igreja, e isso é a base do evangelho. Não tem nada mais evangelístico do que isso, amém? Mateus 28, 18 diz, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade. Declara comigo, diga toda autoridade no céu e na terra. Não é só até a autoridade, obrigado. Vocês são incríveis. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 28, Jesus estabelece, nessa passagem tão simples, tão objetiva, 3 pilares fundamentais que representam a essência da igreja. O primeiro pilar fundamental é que Jesus, nesse texto, ele está deixando claro que ele delegou para a igreja a sua autoridade. Jesus não delegou tarefa, Jesus delegou a autoridade. Porque não adianta entendermos que temos uma missão se não recebemos dele a autoridade. Vou falar isso de novo, irmão. Antes de Jesus enviar a igreja para o mundo, Jesus enviou o Espírito para a igreja. Então primeiro você é fortalecido, enchido, renovado, e depois você fala no meu nome. Então primeiro o vinde, depois o ide. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então quando você se tornar tão parecido comigo, a ponto de ninguém saber quem sou eu e quem é você, a ponto de Judas precisar me beijar para sinalizar quem eu sou no meio de vocês, porque nos tornamos tão parecidos que ninguém sabe mais qual é a diferença. Quando isso acontecer, vocês vão no meu nome, pregarão no meu nome, falarão no meu nome, come on, vamos juntos, gente. Enfermos serão curados, cativos serão libertos. Então, o primeiro pilar fundamental da essência da igreja, Jesus delegou para a igreja a autoridade. A autoridade, a Bíblia diz que ele ensinava as mesmas coisas que os mestres da lei, mas olha que coisa linda esse detalhe. A Bíblia diz, mas ele falava como quem tinha autoridade. É possível falar das coisas de Deus sem carregar a autoridade da parte de Deus. E é por isso que tem gente que às vezes fala, cara, eu já ouvi essa passagem tantas vezes, mas hoje ela soou diferente. Talvez quem está falando hoje essa palavra pode estar falando com uma autoridade diferente da que você ouviu inúmeras outras vezes. Orações às vezes mais simples, que carregam mais autoridade, porque não é pela repetição,
não é pela eloquência, não é pela oratória, mas se alguém que tem um coração rendido e que entende o que carrega, fala, você consegue ouvir o som de muitas águas se misturando ao timbre da voz dele. Essa foi a minha oração por anos durante o ministério. Pai, que cada palavra que eu liberar seja revestida do peso da sua glória. É por isso que em vários momentos eu peço para você fechar os olhos. A minha oração é para que não seja a minha voz, mas de alguma forma seja a voz do seu Pai falando com você. E por que isso é possível? Porque Ele nos deu a autoridade. Jesus delegou sua autoridade. Autoridade sobre principados, autoridade sobre principados, potestades, autoridade sobre a morte, autoridade sobre doenças e enfermidades. Autoridade, irmão. Autoridade para você ministrar sobre os seus filhos, autoridade para você ministrar sobre a tua casa, autoridade para você determinar algo, ser firme. Em Jó, a palavra de Deus diz: determinando tu um negócio, sede firme, e a luz de Deus brilhará sobre os seus caminhos. A autoridade para falar em nome dele. Aqueles que recusarem o que você fala, limpe as sandálias, para que nem a poeira daquele lugar você leve consigo. Irmão, quem sabe o que carrega não pede favor, libera favor. Pega isso. Jesus está deixando claro, vocês vão lá e vocês não vão ficar falando: ei, eu tenho algo para você. Se você, não, irmão, eu tenho algo que pode mudar a tua história. Você quer? Não, então deixa eu ir para onde alguém quer. Porque tem aqueles que tendo ouvidos não ouvem, tendo olhos não veem, tendo coração não sentem. Irmão, estão no meio da multidão, mas continuam sendo multidão. Mas existem aqueles que entendem: a multidão não é o meu lugar de destino, é o meu lugar de partida. Eu começo aqui, mas é ao lado do mestre que eu vou terminar minha jornada. Eu começo aqui, é o meu lugar de partida, mas não é o meu lugar de destino. A gente sai da multidão e começa a se tornar parte de uma multidão um pouco menor, e depois passa a se tornar parte dos discípulos, e depois passa a se tornar parte dos amigos, e depois passa a ser um com Ele, de uma forma que a gente já sabe quando é Ele quem fala e quando não é. Você está comigo? Diga amém. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Irmão, olha para mim. O Senhor ungiu a igreja para que a igreja proclame liberdade aos cativos, cura aos enfermos, destino aos perdidos, paternidade aos escravos. Isso foi dado para você. Deus já confiou isso a você. Você pode declarar isso em nome de Jesus. Diga: Deus derramou sobre mim uma unção que despedaça todo jugo. Diga: e essa unção, ela é irrevogável. Diga: eu carrego a própria vida de Deus dentro de mim. É esse paralelo, irmão, que não é um paradoxo. Parece que se anula, mas não. É de um extremo ao outro. Ele vem como um cordeiro, ele é entregue aos seus tosqueadores, ele não abre a sua boca, ele não fala nada. Mas por que ele não se defende? Porque ele não veio para se defender, ele veio para se entregar. Então ele vem, mesmo tendo autoridade, não utilizou dela durante o seu sacrifício na cruz. Só não esquece de uma coisa: ele não foi assassinado, ele se entregou. Ninguém tirou a vida dele, porque não seria possível tirar a vida da própria vida. Então a vida se entrega à morte, para que aqueles que estavam mortos pudessem receber a vida. Jesus morreu no meu lugar. Então ele morre como um cordeiro. Mas a gente não pode esquecer, irmão, e a doutrina não pode tirar de nós esse entendimento, e a religião não pode tirar de nós essa clareza de que o nosso Deus se entregou como um cordeiro, mas Ele governa como um leão. O fato dele ser longânimo, bondoso, não significa que ele é passivo. O fato dele ter bondade e graça não significa que ele não seja santo. A santidade dele continua tendo nojo do pecado, ele só não tem nojo do pecador. Ele vê além do meu pecado, mas o pecado continua sendo pecado. E às vezes a gente confunde isso. Às vezes a gente vive como se fosse qualquer um, porque Deus vai me perdoar, irmão. O fato dele ter nos perdoado não significa que a gente queira voltar para o lixo da onde ele já nos removeu.
Então entende isso. O meu rei se entregou como um cordeiro, manso, sem falar uma palavra. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou como um leão. E o rugido dele pode ser sentido em todos os lugares. E quando ele entra no ambiente, todo mundo sabe que ele chegou. Ele carrega a autoridade, uma coroa estabelecida sobre ele de glória, de honra e de imortalidade. Ele carrega as marcas. Ele carrega as marcas. Por que Jesus não ressuscita sem as marcas? Porque evangelho não é, irmão, estético. Evangelho não é estético. As cicatrizes de Jesus não tem a ver com estética. É um princípio, não é estético, é profético. Jesus volta com as chagas para que até aqueles que não acreditavam que ele era quem dizia ser, pudessem tocar e aí então entender que de fato ele era o Messias, que ressuscitou dos mortos e voltou para contar a história. Você está comigo? Amém. Diga, a essência da igreja diz respeito à autoridade. Provérbios 28 diz, os ímpios, eu amo essa passagem, fogem sem que haja nada a persegui-los. Mas os justos são ousados como um leão. Eu vou falar isso de novo. Que a dinâmica não pode ser invertida. Tem muitos justos que estão se assustando sem que haja nada a persegui-los. Tem muita teologia pautada em batalha espiritual. E as batalhas existem, elas são reais. Mas eu não posso viver só pensando nelas. Batalha, Deus me dá livramento, Deus me dá... Peraí, irmão. Ele já conquistou na cruz a vitória que de geração em geração já foi estabelecida. Tem gente que está pedindo para Jesus fazer o que ele já fez, dar o que ele já deu. Então pega essa chave, para de pedir como se fosse um favor, o que já é a sua herança. A cura não é um favor, é herança. A autoridade não é favor, é herança. A identidade não é um favor, é herança. Foi dada por graça mediante a fé, mas faz parte da sua herança. Enquanto não tivermos a consciência disso, vivemos como se não tivéssemos herança nenhuma. A Bíblia diz, o herdeiro, enquanto é menino, de nada difere de um escravo, por mais que seja dono de tudo. A Bíblia está dizendo, o herdeiro só tem acesso à herança quando tem consciência de quem é. Você está comigo? Então pega isso. Provérbios está dizendo, os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Por que os justos são ousados como um leão? Porque essa é a identidade do nosso Pai. O meu Pai é o leão da tribo de Judá. O meu Pai é o leão que ressuscitou. Então na genética do céu é assim que eu tenho que me portar. Eu falei sobre isso alguns meses atrás. Tem muita gente miando quando deveria estar rugindo. Pega isso, irmão. Uma das coisas que eu mais amo ouvir de pessoas que nem me conhecem direito é quando alguém completamente inusitado fala, cara, eu nunca tinha te ouvido pregar, mas eu vi você orando, é como um leão. E eu falo, uau, eu estou parecendo um pouco mais com meu pai. É para esse lugar que eu quero ir. Para de miar quando você deveria estar rugindo, irmão. Você é um leão, você não pede favor, você libera favor. Você é um canal da glória, você é um canal da graça, você é um canal de transbordo, você é um canal de Deus. Você está comigo? Declare com autoridade, diga, eu sou como meu pai é. Às vezes a gente vive como se sempre tivesse à espera do resultado da próxima batalha. Não, se Deus quiser eu vou conseguir isso. Não, se Deus quiser eu vou vencer nisso. Se Deus quiser, você está tratando como se fosse uma opção, algo que já é uma realidade. Ele já quis. E por isso que Ele já liberou sobre a igreja a autoridade. Mateus 28 fala sobre isso. Essas batalhas já foram vencidas. Eu queria de verdade que você meditasse isso. Você que está online, medita nisso. Filipinas conectado, Austrália, Irlanda, Bolívia conectados. Anota isso, irmão, não peça como favor aquilo que já é a sua herança. Mateus 16, 19, eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Reis e sacerdotes, irmão, olha para mim, qual é a função de um rei?
Queria até te fazer um convite, se você puder, assiste nos próximos dias, pega alguns bons filmes que falam sobre reis, assiste na Netflix, aluga, porque o problema é que a gente está tanto tempo numa democracia, que às vezes a gente esquece como funciona um reinado. Os reis apontam destinos, as suas decisões mudam o curso da história. Quando a mão de um rei, eu estou falando de um rei justo, quando a mão de um rei se estabelece sobre alguém, todo mundo já sabe, ele vai liberar favor sobre esse cara, vai ter algo diferente. Você pega na Inglaterra, quando a rainha ou um sir, ou seja lá quem for, pega a espada e faz aquele símbolo tradicional dos dois lados e sobre a cabeça, uma honra foi liberada sobre ele. O problema, irmão, é de uma geração de reis que não sabe o que carregam e ficam como súditos pedindo para receber o que o seu pai já deu por herança. Você foi chamado por Deus para caminhar como rei e como sacerdote. Você governa diante dos homens e você conecta os céus com a terra. Antigamente isso era específico, reis reinavam, sacerdotes ministravam, e nós não fazemos parte de nenhuma dessas duas dinâmicas. Somos gentios. Não estamos debaixo dessa promessa, não fazemos parte dessa aliança, mas porque Ele veio para os seus e os seus não os reconheceram, deu a todos aqueles que creem no seu nome o direito de se tornarem filhos de Deus. A gente não estava nessa conta. Então o Rei dos Reis vem, e porque os príncipes não o reconhecem como rei, os gentios são convidados para a festa. Foi assim que a gente entrou na história. 1 Pedro 2,9, cara, eu estou sentindo muito de Deus aqui. Alguém está recebendo algo nessa manhã? 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem noção da grandeza, do peso do nosso chamado como igreja? Reinar diante dos homens e ministrar diante dos céus. Reis e sacerdotes, cara, isso é muito forte. Eu quero falar do segundo pilar da essência da igreja. O primeiro é que Jesus delegou sua autoridade. Mateus 28, a gente vai para o segundo pilar agora. Ele deixou a sua mensagem. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus deixou sua mensagem. Irmão, Jesus não deixou uma mensagem, Jesus deixou a mensagem. Não é mais uma ideia, porque muitas já existiam antes dele vir, muitas foram criadas depois dele. O problema é isso. Sabe o que me deixa mais revoltado? Essa ira santa que me consome. E durante anos, quando eu liderei jovens, era o que fazia parte do meu ímpeto. É que eu via nas universidades federais do Brasil tantas ideologias doutrinando jovens, e às vezes dentro da igreja o próprio evangelho e a mensagem não estava fazendo a gente queimar, da mesma forma que ideologias criadas por homens faziam pessoas queimarem. Aí você vê pessoas morrendo no Greenpeace por conta de uma ideia. Isso é maravilhoso. Agora nós carregamos a única mensagem capaz de mudar a história de uma geração, capaz de conectar os céus com a terra, capaz de tornar escravos filhos. Irmão, não é uma ideia, não é uma mensagem, é a mensagem. Você está comigo? Romanos 8 diz, portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, o Espírito, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Mateus está dizendo, ele ensinou, ele está dizendo, olha, eu dei para vocês a autoridade, agora vá e pregue e faça discípulos e batiza-os, ensinando tudo que eu os ordenei. Ele está dizendo, eu dei para vocês uma mensagem, não alterem, não façam nada diferente do que vocês me ouviram falar. Olha para mim, irmão, em nome de Jesus, não se distrai, não deixe o cansaço, a distração roubar de você. Tem algo eterno sendo liberado sobre nós nessa manhã. Ele está dizendo, essa é a mensagem, falem dela, preguem ela, morram por ela. Se você está disposto a morrer por ela,
viva por ela. Terceiro pilar, que é estabelecido pela essência da igreja: Ele prometeu a sua companhia. E essa tem que ser a nossa segurança nos dias maus. Ele fala: eu estarei com vocês todos os dias. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu vou voltar no Mateus 28, 18, para que tudo se conecte agora. Então Jesus aproximou-se deles e disse: imagina Jesus se aproximando da gente nessa manhã e dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão. Quando Jesus fala isso, por mais que não haja uma conexão aqui verbal, existe uma conexão. Ele está dizendo: eu recebi, então vão e façam. Em outras palavras, ele está dizendo: toda a autoridade que eu recebi nos céus e na terra, eu entrego a vocês. Então, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em meu nome, no Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Terceiro pilar da essência da igreja é que Jesus prometeu a sua companhia com a gente até o final da história. Na antiga aliança houve um período em que os céus se calaram. Você sabia disso? Houve um período em que houve silêncio, a voz profética se calou. Antes do Filho de Deus vir, houve silêncio dos céus com a terra. João Batista foi o último profeta, aquele que quebrou o silêncio dos céus, aquele que interrompeu um período de silêncio de Deus. Então a voz que clama no deserto se levanta para apontar o caminho, e daquele dia em diante, até o final dos tempos, nós temos uma garantia: nós nunca estaremos sozinhos. Existe um Deus que está com você todos os dias da sua vida. Salmos 3 diz: mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Salmos 91, 9 diz: se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá e desgraça alguma chegará à sua casa. Salmos 18, 28 diz: pois tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vamos, igreja. Alguém pode, pelo amor de Deus, dizer: ainda bem que eu vim, Jesus. Glória a Deus. Preach, pastor, come on. Salmos 27, 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Cara, eu amo essa passagem. Existem passagens que a gente tem que carregar no nosso íntimo e usar em todos os momentos de luta. A palavra está apontando para ele e depois está questionando a sua própria insegurança. Ele diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Você está comigo? Então guarda isso. Essa é a essência da igreja. A essência da igreja é amar o perdido, irmão. A igreja não foi chamada para apontar o pecado de ninguém. A igreja foi chamada para apontar o caminho e a santidade de Deus constrange o pecador do pecado. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. A santidade de Deus expõe a nossa falta de santidade e gera em nós desejo por mais de Deus. É assim que funciona, irmão. Quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. O chamado da igreja é alcançar o perdido. Com 17 anos alguém falou de Jesus para mim pela primeira vez. Eu nunca tinha dizimado numa igreja evangélica, ofertado numa igreja evangélica, servido numa igreja evangélica, entrado numa igreja evangélica, até aquele dia. Mas 17 anos depois, alguém que tocou Jesus me tocou. Essa é a essência da igreja. Já falei sobre isso, mas pode ser novo para alguém. Eu estou vendo vários rostinhos novos. A mulher do fluxo de sangue, ela fala: se eu apenas tocar em Jesus. É isso que ela fala? Ela fala: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus,
eu serei curada. Aquela mulher entendeu um princípio que muita gente ainda não tinha entendido até aquele momento. E é por isso que ela acessou de Jesus algo que ninguém acessou até aquele momento. Ela entendeu o seguinte: se eu tocar naquilo que toca Jesus, é suficiente, eu vou ser sarada. Irmão, essa é a essência da igreja. Pessoas vão tocar Jesus quando tocarem você. A gente toca Jesus na adoração, a gente toca Jesus na palavra, a gente toca Jesus na oração, a gente toca Jesus na comunidade. E aí quando alguém toca na gente, essa pessoa tocou Jesus através de nós. A gente se tornou agora um canal da glória de Deus, um lugar de encontro com Deus. Essa é a essência da igreja, amar o perdido. Jesus não morreu por uma religião, irmão, Jesus morreu por você. Jesus não morreu por um pastor, Jesus morreu por você. Jesus não morreu pelo pastor André Fernandes, Jesus morreu pelo menino André. Porque todos nós, na presença dele, somos meninos. Ele olha pra gente, nós somos como meninos. Você está comigo? Eu queria muito finalizar. Bota o timer só para saber que não vai dar para eu terminar isso hoje. Eu queria muito finalizar, eu vou finalizar outro dia. Isaías 32, que fala sobre o governo da igreja através dos príncipes. Cara, você vai virar com isso, é tão poderoso. Você vai começar a entender ainda mais qual é a autoridade que Deus te deu e qual é o chamado que você tem como igreja. Mas eu queria saber, alguém recebeu algo de Deus nessa manhã?